Oi, gente, tudo bem? Oi, oitavo ano. Bom, vamos à nossa quarta videoaula, né? Na aula passada, nós entramos no capítulo 4, previsão do tempo. E nós fomos falando até nuvens, né? E aí eu coloquei, ó, próxima aula, que é a aula de hoje, massas de ar, vamos falar sobre massas de ar, frentes quentes e frias, umidade relativa e pressão atmosférica, tá bom? Então, na realidade, é uma continuação do capítulo 4, previsão do tempo. Bom, massas de ar. São imensas camadas de ar, tá? Vai formando uma sobre a outra, com variação de temperatura, pressão e umidade, tá? Então, essas camadas elas vão ter, para avaliar que tipo de massa de ar é, você vai levar em consideração a temperatura dessas camadas, a pressão e a umidade, tá? E tem mais uma coisa, elas se estendem por toda a atmosfera, essas camadas de ar. Região de origem, o local de formação, né, onde essas camadas começaram a ser formadas, determina as características quentes ou frias, porque essas massas de ar podem ser quentes ou frias. Vai depender de quê? Da região de origem, vai depender da temperatura, das camadas de ar, da pressão, né, e da umidade. Bom, massas de ar quentes vêm dos trópicos em direção aos polos. Frias vêm dos polos em direção ao Equador. Importantes para saber as condições do tempo, né? Claro, a partir de uma massa de ar quente ou fria, eles utilizam isso também como um meio para chegar na previsão do tempo de um determinado dia, né? Ou tipo assim, daqui a alguns dias uma massa de ar quente se aproxima, né? Como é que vai ser esse tempo? Vai ser quente, obviamente. Né? Uma massa de ar fria se aproxima, como é que vai ser esse tempo? Frio, né? Vai baixar a temperatura. Frente fria. Então, quando uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente, a gente tem uma frente fria, tá? Nessa frente fria, o que a gente vai ter também? Névoa, nuvens baixas e cinzentas, chuvas e vento suave e ar frio, tá? Por que ficou e vento e ar, né? É porque na realidade esse ar frio vem da onde? Vem desse vento, tá? Frente quente é o inverso da frente fria, obviamente, né? É quando o que acontece? Uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar fria. Perdão, aqui tá frio, é fria, tá? O que nós vamos ter aí? Nuvens altas, cirros, e nuvens cinzentas, estratos e nimbos. Tá? Primeiro você começa com um dia com aquelas nuvens altas, cirros, e depois você vai ter nuvens cinzentas, que são os estratos e os nimbos, e geralmente chove. Tá? Na realidade, isso é uma sequência de acontecimentos. Bom, umidade relativa do ar também, obviamente, importantíssima para a previsão do tempo, né? Porque quanto mais alta for a umidade, maior chance de chuva. Quanto menor for a umidade, menor chance de chuva, tá? Então, corresponde à quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Quanto maior a umidade do ar, maior a chance de chover, né? Que foi o que eu falei. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aqui, mas vocês vão receber tanto esses slides quanto o resumo, tá bom? Se vocês não estiverem enxergando perfeitamente, vocês me perdoem, porque eu faço esses slides, até testo, mas às vezes, na hora da filmagem, não fica tão nítido. Bom, o higrômetro é um aparelho que mede essa umidade relativa do ar
e ele pode ser digital ou analógico. Isso é só a título de curiosidade, tá bom? Só para vocês poderem saber, né? Que tipo de aparelho mede a umidade do ar, a umidade relativa do ar, higrômetro. Pressão atmosférica também influencia na previsão do tempo. É o peso que o ar exerce na superfície terrestre. Isso que é pressão atmosférica, tá? Qual é o peso que o ar está exercendo na superfície terrestre em determinada região? Se altera de acordo com a altitude e temperatura do ar, tá? À medida que a altitude aumenta, essa pressão ela diminui. A gente está levando em consideração o quê? Nível do mar, né? Então, imaginemos a pressão ao nível do mar. À medida que a altitude ela aumenta, ou seja, à medida que se afasta do nível do mar, mas para cima, digamos assim, você vai ter uma menor pressão. E se você for para baixo, você vai ter uma maior pressão. Pressão do ar baixa, formação de nuvens, maior chance de chuvas. Pressão do ar alta, pouca umidade do ar, poucas nuvens, ar seco, menor chance de chuvas, tá? Então vai depender aí da pressão do ar também para a gente levar em consideração, quer dizer, a gente não, quem faz a previsão do tempo, né? Levar em consideração se tem muita ou pouca chance de chuva naquele determinado período. E a temperatura, perdão, eu vou aqui aumentar rapidinho. Peraí, só um instantinho, gente. Só um minuto mesmo. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem visualizar que ele diminuiu sozinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês visualizarem. Acho que agora melhorou, né? Tomara. A temperatura, ela também, claro que tem função na previsão do tempo. Tudo que a gente viu hoje tem função na previsão do tempo. Ela mede a agitação das partículas gasosas, expressa em graus Celsius, né? Ela é expressa em graus Celsius, o nosso termômetro, a unidade de medida dele é graus Celsius. E ele é de máxima e de mínima, tá? Na realidade, temos diversos tipos de termômetro. Esse termômetro que verifica a temperatura do tempo, né? Ele é um pouco diferente do nosso termômetro utilizado para verificar a nossa temperatura, tá? Mas a unidade de medida é a mesma, graus Celsius. Gente, é isso. Eu já ia esquecendo, eu não coloquei aqui, mas vocês vão ter, lá no resumo, vocês vão ter as páginas do livro para vocês fazerem desse capítulo, tá bom? Então, não deixem de olhar o resumo, vocês vão receber um documento escrito do resumo com as páginas, e vão ter as páginas do livro para vocês fazerem os exercícios desse capítulo. A aula de hoje foi curtinha, assim como a terceira aula também foi, por quê? Eu acho que é um capítulo que tem muita informação, muita decoreba, né? Não há muito aqui o que explicar, o que entender, é decorar mesmo, né? Então eu assim, achei conveniente dividir em duas partes. Como por enquanto, graças a Deus, não estamos atrasados com a matéria, estamos com tudo em dia, então houve essa possibilidade, tá? De eu dividir em duas aulas esse capítulo. Eu acho esse capítulo muito decoreba, né? Então ia ser muita informação se eu fizesse isso tudo numa aula só, tá? Por isso eu dividi em duas aulas. Então, na realidade, as aulas ficaram curtas, né? Mas, em compensação, vocês não receberam aquele monte de informação de uma vez só. Não esqueçam de fazer os exercícios. Se tiverem alguma dúvida, entra lá na plataforma, pode me perguntar. Estou à disposição, sem problema, tá? Dúvida também nos exercícios. Não fiquem esperando, né, o gabarito, porque é claro que depois ele sai. Mas não fiquem esperando o gabarito, porque só tem dúvida quem estuda. Quem não estuda, não tem dúvida, mas também não aprende. Então não deixem de fazer os exercícios direitinho do livro, tá bom? Qualquer dúvida é só tirar lá na plataforma. Espero que tenham gostado.
Só reforçando, as páginas do livro estão no resumo, tá? As páginas dos exercícios, tá bom? Um grande beijo para vocês aí. E eu, antes de enviar os slides, eu até coloco aqui também, tá bom? É isso, gente, por hoje.